Oferecimento Minas Farm, 8 de abril, Maria Andreasa, Fernando Correia e Carmindo de Campos. Filipe, fast food italiano, peça no balcão ou pelo iFood. Galeria Açaí, Fernando Correia, Jardim das Américas. Class Tapetes e Couro, o tapete perfeito para seu ambiente. Imperial Vinho e Forja, loja de vinhos, destilado, cutelaria, queijos artesanais. Peça pelo iFood ou pelo nosso WhatsApp. Esther Radassa Acessórios, semijoias atemporais. Seja uma franqueada, consultora ou líder. New Line Sistema de Segurança, 4002-6767. Empório Brissac, servir com cuidado e amor. Do pão francês a uma refeição. Espaço Class, festas e eventos. Reserve sua data. Tudo bem, gente? Olha só a gente chegando com o nosso podcast de hoje. Já estamos no mês de abril. Para pensar, né? O ano está voando. É bom? Não sei. Né? Para algumas pessoas, todo mundo bate palminha, outras pessoas ficam preocupadas. Depois vou perguntar para o meu convidado de hoje, que está acostumado, como eu, a pensar sempre 1, 2, às vezes até 3 meses de antecedência. Já vocês vão entender por que eu estou falando isso. E aí parece que o ano ainda passa mais rápido, porque nós estamos em abril, a gente já está pensando que vai ser feito em maio, que vai ser feito em junho, que vai ser feito em julho, porque se deixar para pensar em cima da hora, a gente não consegue fazer praticamente nada. Já vocês vão entender, mas antes eu quero agradecer a New Line, Sistema de Segurança, que é a nossa parceiraça aqui no programa e está sempre junto com a gente. E lembrar você, que se você precisar realmente cuidar da sua família, da sua casa, da sua empresa, do seu sítio, da sua fazenda, você pode sempre contar com a New Line Sistema de Segurança. Todos os equipamentos da New Line, gente, você pode ter em sistema de comodato. Então, você não precisa comprar nada. A New Line vai até a sua empresa, né, e faz toda a instalação e faz também o monitoramento 24 horas. Essa facilidade só a New Line mesmo para oferecer para a gente com essa qualidade. E lembrando que a New Line tem também o sistema de portaria remota, tanto para os condomínios verticais ou horizontais, ou aí para a sua empresa também, se você precisar, né, você pode entrar em contato com a New Line. Pode ligar para o telefone da central, que é o 4002-6767, e aí essa central vai te direcionar para a loja mais próxima. Então, se você estiver aqui em Cuiabá, Várzea Grande, aqui no Mato Grosso, você vai ser direcionado para a loja aqui de Cuiabá. Mas se você estiver aí em Goiás, vai ser direcionado para a loja de lá, Mato Grosso do Sul, e assim sucessivamente. New Line Sistema de Segurança, 4002-6767. Gente, hoje eu vou falar com uma pessoa que eu gosto muito, um colega de trabalho, que eu já tive a oportunidade, o prazer de trabalhar no mesmo veículo, né? E a gente, trocar figurinha diariamente com o programa, né? Ele com o dele e nós com o nosso, mas sempre uma pessoa bastante atuante, bastante presente. E que me recebeu há alguns dias atrás no programa dele para falar da nossa ABS Mato Grosso. Fui lá, né, levar um pouquinho de informação sobre vinho. E aí, nada melhor do que eu poder retribuir esse bate-papo e esse convite tão gostoso que foi participar do programa dele. Ele vir aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa profissão, sobre o nosso dia a dia, para a gente falar e contar para vocês um pouquinho do que é essa rotina. Gente, ele é empresário, ele é jornalista, ele é apresentador e ele é ex-vereador. Eu estou falando do Onofre Júnior. Tudo bem, Onofre? Tudo bem, Jane? Prazer, viu? Prazer todo meu, a honra toda minha de estar aqui com o seu grandioso público, agora nas redes sociais também, aqui nesse podcast. Né? É um prazer. Competência, isso demonstra o tamanho da sua competência. Né? Eu agradeço, viu, Onofre, porque eu acompanho o seu trabalho desde 2015, quando eu retornei a Cuiabá, né, vindo do interior, gente, né, e o pessoal fica meio assim, né, mas do interior veio de onde? Mas eu sou, a minha profissão, né, o meu histórico começou em Cuiabá. Fiz faculdade de jornalismo aqui em Cuiabá, iniciei no rádio, na Rádio Cultura aqui em Cuiabá, e aí voltei para Sinop, onde estava a minha família. Então, né, em 2015 que eu acabei retornando para Cuiabá. Às vezes as pessoas acham que, mas você veio para cá por quê? Não, a gente já tem um histórico. E você também não é cuiabano, né, Onofre? Pois é, eu sou pau fincado, né? Já fui pau rodado, agora eu sou pau fincado.
Eu nasci no Triângulo Mineiro, ali em Tuiutaba, né, próximo a Uberlândia, em Minas Gerais. Mas aos 17 anos eu já vim para Mato Grosso. Então eu tenho muito mais tempo de Mato Grosso do que de Minas, né? Já estou aqui em Mato Grosso há 40 anos. É bastante tempo, né? 40 anos, é bastante tempo. Então, eu já me sinto mato-grossense, já me sinto cuiabano, né? E uma felicidade muito grande, né? É como diz a música, lamentavelmente, não nasci aqui, mas no que eu cresci, meu bom Jesus mandou buscar. Exatamente. Olha só, você falando que tem 40 anos de Mato Grosso, agora me fez lembrar. Eu já estou indo para 43 anos de Mato Grosso. Cheguei com 10 aninhos aqui no Mato Grosso, de 9 para 10. Não, já tinha 10. Então, assim, a gente acompanhou desde criança, e não tem como a gente dizer, né, apesar de não termos nascido aqui, que nós não somos matogrossenses. Não tem como. A nossa história vai ficando grudada, entranhada com a história do Estado também, né? Com certeza. E a gente se sente também um pouco parte disso, tudo isso, né? De tudo isso, porque a gente vive a história, a gente também, de uma certa forma, protagoniza essa história, participa disso, né? Principalmente nós que temos aí a felicidade. Eu me sinto realizado com a minha profissão, tenho certeza que você também. Nós somos comunicadores, eu acho que nós somos privilegiados, né? Verdade. Deus nos deu esse presente, por piores momentos que a gente possa atravessar, mas é muito bom, é muito feliz, é muito gostoso a gente fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, né? É engraçado, Onofre, porque é bom quando a gente tem a oportunidade de conversar. Como que é o Onofre Júnior, né? Porque a gente te vê no ar, sempre animado, sempre de bem e tal. Você é daquele comunicador que, quando entra no ar, tipo assim, acaba tudo, esquece tudo o que está acontecendo em casa, se está bem, se está mal, se tem algum problema, se não está. Você é aquele que ama a profissão do jeito realmente que você abraça, falou boa noite, falou bom dia, seja lá o horário, você esquece tudo o resto? Olha, Jane, eu vou confessar que a gente não consegue, né, separar 100%. Porque tem coisas que você consegue, que é, vamos dizer assim, aquilo que está mais próximo da superfície. Imagina um copo cheio, né? Então, aquilo que está mais próximo da superfície, você consegue, né? Mas se você está passando por um processo, de repente, algum problema um pouco mais profundo, né? Principalmente do ponto de vista emocional, você não consegue dissociar totalmente. Você acaba trazendo um pouquinho. Por mais que a gente tente viver um personagem diferente ali, a gente precisa entender que ali, além de toda a seriedade do trabalho com que a gente busca fazer, a gente também é uma espécie de um ator, né? No caso, uma atriz ali, também interpretando um papel. As pessoas não têm que saber da sua vida, não são obrigadas a aguentar os seus problemas, você também não tem o direito de querer passar isso para frente. Então, o bom profissional é aquele que consegue se desvencilhar ao máximo, né, do seu dia a dia. Mas eu confesso que, quando você está vivendo dias melhores, o seu trabalho vai muito melhor. O reflexo, né, acontece no trabalho. Mas assim, vamos dizer aí, de 0 a 100, pelo menos 90% você consegue sair, né? Eu, pelo menos, quando entro no ar, por pior que seja o problema, e olha que eu tenho cada história para contar, minha amiga. Eu imagino. Eu tenho cada história para contar. Sabe o que é? Você perguntou para mim se você consegue dissociar dos problemas que você tem lá fora, né? E quando o problema está ali do seu lado, naquilo que você está fazendo? Porque tem isso também, né? Dá para contar alguma dessas histórias? Não, eu já trabalhei em alguns lugares que, assim, chegava-se ao ponto de a direção de jornalismo da emissora falar assim, olha, tem 3 câmeras aqui, uma na geral, uma no Onofre e outra no entrevistado. Esquece a câmera do Onofre. O máximo que você faz é colocar na geral, mas o tempo todo no entrevistado. Caramba! Para o rapaz da mesa de corte. Só para você ter uma noção de como é que é.
o negócio. O boicote às vezes é grande, né? Só para você ter uma ideia de como é que é a coisa. Já aconteceu momentos em que você chega para fazer o programa, faltando 10 minutos, aí chega alguém e fala assim, não tem programa. Pura e simplesmente? Não tem programa. Mas por que não tem programa? Não, porque não tem. Hoje não tem programa. Ponto. Aí você vai lá, chega na frente tal da emissora, fala assim, boa noite. Ela esqueceu de avisar o rapaz, eu acho. Uhum. Boa noite e tal. Fala, devia estar enganada e tal, não sei o quê e tal, só fazendo uma pressão. Aí você começa a falar, tira o programa do ar. Caramba. Uma certa vez aconteceu numa emissora que você trabalhou também. Já estou imaginando. E que você chama de louco. Nós já trabalhamos juntos em duas, então. Em uma delas, talvez a sua última e a minha também. Não é essa última onde você está, não. A anterior. A anterior. Eu me lembro que chegou uma diretora nova que veio de fora, né? E ela determinou os enquadramentos. Eu sempre fiz o programa ao vivo, então... Bem mais livre, né? Usando o estúdio da TV. Movimento e tal. Então, ele determinou os enquadramentos. Falou, essa câmera não pode sair daqui, tal, não sei o quê, papapá. E eu não gostava daquele enquadramento. Gente, tal, não sei o quê. Não, determinação de fulana e tal, não sei o quê, papapá. Falei, tá bom. Um dia eu falei, eu quero ver o que vai acontecer aqui hoje. Eu fui lá e comprei umas 3 ou 4 marcas de papel higiênico. Uhum. E peguei uma trena, e coloquei a trena, fixei a trena aberta no chão, com a fita dupla face, uma trena de 5 metros, e falei, hoje já vamos testar para saber se essa indústria, esses papéis higiênicos, eles estão entregando aquilo que eles prometem. Aqui diz que o papel higiênico tem 20 metros. Vamos medir esse papel higiênico aqui para saber se ele tem 20 metros mesmo. 20 metros. Era uma loucura, né? Aí eu saía do enquadramento o tempo todo. Pessoal, é porque determinaram aqui que essa câmera não pode sair daqui. Tem um cinegrafista ali, é só ele afastar a câmera. Amigão, por favor. Abre. Aí vai te demitir, vai ser demitido se fizer isso? Então tá bom, fica quietinho aí, eu vou fazer, mas que eu vou medir. Só faz uma coisa para mim, só uma coisa. Quando eu terminar de medir, você mostra aqui no final dos 5 metros, só para a gente mostrar que a gente mediu direitinho, tá bom? Gente, enquadramento, só para quem está em casa aí, de repente, ficar meio perdido, por exemplo, nós estamos no enquadramento dessa câmera aberta. Então, assim, é proibido abrir mais do que isso ou fechar. É esse enquadramento, pronto, acabou. Corta para essa aqui, Lucas. Aí, esse aqui tem esse enquadramento, né? Não vai abrir mais do que isso, né? Só para as pessoas... É porque aqui nós estamos sentados. Mas o meu programa eu sempre fiz em pé. É como se fosse um programa Janine. Você pensou versatilidade. Um enquadramento único? Um enquadramento único não tem como. Você vai sair do vídeo o tempo todo. Né? Entendeu? Então, e era assim. Boas histórias. Mesmo programa. Então, já tivemos assim experiências, mas tivemos também experiências boas, né? Muito boas também. Mas é assim, esse é o destino desses lutadores, desses vencedores. Não vou chamar nem de guerreiro, porque guerreiro morre muito, né? Mas vencedores, ele vive. E né? Guerreiro tem que estar sempre em luta, né? Não, já tempo passamos todo. dessa fase, né? Eu acho que nós já chegamos a um ponto de sermos vencedores, porque produzir conteúdo independente durante todo esse tempo, né? Você sempre produziu independente? Você nunca esteve num quadro? Nunca fui funcionário de emissora nenhuma, nunca tive minha carteira assinada como apresentador em emissora nenhuma. Uhum. Isso é um dado interessante, gente. E eu tentei ser funcionária de 2000, vamos colocar aí de 2015, 2016 até 2000, não deu certo também. Não consigo trabalhar engessada, não consigo
Essa coisa de você não ter a liberdade, principalmente de você cumprir com o que você acorda lá fora, principalmente nós que trabalhamos na parte comercial também, né? De você não conseguir cumprir com aquilo que você se compromete com o seu cliente, com o seu anunciante, porque te engessam. Hoje é tipo a gente fala de insegurança jurídica, né? Hoje é uma coisa, amanhã já está valendo outra, né? Então é muito complicado. E trabalhar com produção independente como nós trabalhamos exige uma seriedade muito grande, porque a nossa credibilidade 25 horas por dia, né, Onofre? E sem querer menosprezar o trabalho de ninguém, né? Mas principalmente na minha área, na área que eu optei, que é a área do jornalismo. E jornalismo político, né? A política de consumo e tal, são temas muito sensíveis para um editorial de uma emissora, para o departamento de jornalismo da emissora, porque às vezes tromba muito. Então, o que eu sempre busquei na minha vida foi, um dia, poder trabalhar em um lugar que me gerasse audiência, mas que eu também tivesse independência. Em alguns momentos eu tinha audiência, mas não tinha a menor independência. Em outros, eu tinha independência, mas não tinha uma audiência lá muito boa também. Hoje eu posso dizer que consegui atingir esse ponto aí, que eu acho que é o ponto máximo da vida de equilíbrio, né? Da vida de um profissional da área da comunicação, que é você poder fazer aquilo que você acha que deve ser feito com responsabilidade, respondendo por tudo aquilo que você faz, né? É você ser dono do seu destino e tendo, ao mesmo tempo, a audiência que você acha que você adquiriu durante toda a sua jornada. Porque é uma conquista, gente. A audiência é um negócio muito interessante. E você falando isso, quando eu estava em Sinop ainda fazendo televisão, eu tive já com produção independente, só que dentro do corpo do veículo, né, na estrutura física da TV. E aí, um dia, não, porque não sei o quê, porque não sei, eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o meu contrato. Tal dia, meu último contrato vence nesse dia e eu saio do ar nesse dia. Ele falou assim, mas por quê? Eu falei, não, em respeito aos meus clientes. Eu tenho contrato assinado de patrocínio até tal data. Eu falei, aí eu vou. Mas... Eu falei, não, eu vou e os meus clientes vão comigo. O cliente não é seu. Aí eu te pergunto, Onofre, quem assiste o seu programa? É seu telespectador ou é só da TV? Olha, eu posso te afirmar com 100% de certeza. Eu nunca recebi nenhum cliente de nenhum departamento comercial, de nenhuma emissora que eu trabalhei. Tá respondido, né, gente? Nunca. E olha que eu já trabalhei em departamento comercial, porque eu comecei a minha vida na área comercial. Inclusive, o que me levou para a televisão foi isso. De onde que veio isso? Tinha alguém te influenciou? Como que foi essa trajetória? Porque você perdeu o pai muito cedo. Sim, a minha história é comum, como a de grande maioria, né, dos brasileiros também. Eu sou de uma família bastante humilde. Meu pai era sapateiro. E ele faleceu, eu tinha 16 anos, e eu tinha um padrinho que era mestre de obras. Mas ele fazia muitas obras na região ali, viajava muito, pegava muitas obras maiores no interior, e ele pegou uma obra lá em Tiutaba. E, na época, eu estava trabalhando na boia fria. Acordava às 4 da manhã, ia colher algodão e estudava à noite. E ele ficou sabendo disso e falou, para com isso, você não precisa disso. E eu ia escondido da minha mãe, inclusive, porque ela não queria deixar. E aí ele me convidou para trabalhar com ele nessa obra, me colocou lá como apontador. Apontador é o seguinte, naquela época não tinha nem relógio ponto, você anotava o ponto, o horário que o trabalhador chegava na mão, num cartão manual. Né? Tinha horário, entrada, saída, almoço, tal, retorno, tudo certinho ali, você colocava a mão ali. E aí no final do dia você botava o camarada para assinar, no canhotinho do lado ali para atestar comprovação. Verdade.
Além disso, o apontador recebia material, chegava o material lá, ele conferia a quantidade, o peso, se foi aquilo mesmo que estava na nota fiscal e tal. Então, era o apontador de obras, era esse o trabalho. Com 6 meses que eu estava trabalhando com ele pegou um prédio para fazer em Rondonópolis, que é o edifício Pirâmide. Foi o primeiro prédio de grandes proporções em Rondonópolis, 18 andares. Foi o primeiro prédio de Rondonópolis. E ele me convidou, falou, vamos para o Mato Grosso comigo? Peguei uma obra lá e tal. Falei, bora, estou junto. Só que ele não me falou que eu vinha sozinho, que ele ia ficar lá por mais 6 meses para concluir a obra. E eu vim sozinho, nunca tinha viajado sozinho, saí de Tuiutaba, você tinha que ir para Uberlândia, que é para frente, depois de Uberlândia comprar uma passagem para Rondonópolis. E eu cheguei sem saber de nada. Ele só falou para mim, ó, procura fulano de tal, uma esquina para baixo da rodoviária. Tá bom. Bora Cheguei, lá, né? Procurei o camarada e tal. Ele falou, mas o que você faz? Eu sou apontador. Ele falou, não, mas apontador já tenho. Eu falei, amigo, eu só vim com a passagem de vinda. O que você tem aí? Ele falou, a única coisa que eu posso arrumar para você é de servente, pedreiro. Eu falei, tá bom. Bora. Falei, o padrinho falou também que precisa arrumar um lugar para ficar. Tem um acampamento lá. Aí, na hora do almoço, eu te levo lá. Era um acampamento de trabalhadores. A maioria deles eram, a gente chamava de peão trecheiro, que eram trabalhadores que vinham andando de obra em obra. Pegava uma obra aqui e vai, né? Tal. E foi aí que eu conheci pernilongo, porque em Minas Gerais, naquela época, não existia pernilongo, né? Lá tinha muita mosca mesmo, né? Essa mosca daqui comum, mas pernilongo mesmo eu vim conhecer aqui. Lá tinha aquele mosquitinho pequenininho, pólvora, que o pessoal chama de porvinha, porvinha, na minha fala porvinha. Porvinha, na hora que é aquele das 4 da tarde, 5 da tarde. Isso, né? mas pernilongo não. E aí, rapaz, não tinha ventilador. Cheguei no mês de outubro. Clima totalmente calor. diferente. E sabe qual que era o meu trabalho, Jane? Era o seguinte, porque o prédio estava começando, estava na fundação. Então você tinha que furar onde seriam os pilares da fundação. Eram buracos de 5 metros de profundidade por 1,20 m de largura. E eu era o cara que era magrinho, franzininho, era a pessoa que descia lá e abria para fazer a sapata, porque os primeiros pilares, você faz ele, mas tem que abrir embaixo para fazer a sapata. E eu era aquele camarada que entrava lá embaixo desse buraco para fazer a sapata. E era tudo na cordinha, no baldinho, se enchia um baldinho daquele, aí subia, descia, e era uma pissarra. E você tinha que fazer isso com marreta e um ponteiro, porque não tinha como você... O espaço, né? Manusar ferramenta nenhuma. Tinha os marteletes na época, mas nunca nem cabia ali. Então, foi assim, bastante sofrido no início. E aí, mas estudando, como sempre, estudando. Nunca deixou de estudar? Não. Estudava no Marechal Dutra, que era pertinho ali. E lá eu conheci o Zé do Pátio, que é o prefeito de Rondonópolis hoje. Na época, ele era engenheiro da Secretaria de Planejamento da Prefeitura e era professor de inglês. E aí, o Bezerra ganhou a eleição para o governo do Estado em 86, o Fausto Faria, que era o vice-prefeito, assumiu e convidou o Zé Carlos para ser o secretário de Obras. E aí o Zé me convidou para trabalhar com ele, e eu fui coordenar uma área lá, coordenei uma área de construção de casas em regime de mutirão, fizemos quase 3.000 casas na época. Caramba! O Zé, em 88, se elegeu vereador, vereadores mais bem votados na época, em função principalmente desse projeto. Daí perdemos a prefeitura, na época, para o J. Barreto. O Percival Muniz era o candidato a prefeito. Perdemos para o J. Barreto, o finado J. Barreto, ex-deputado. E aí eu fui para a Coab, para ser diretor de núcleo da Coab, lá em Rondonópolis. Daí, em 90, eu terminei o 2º grau e vim para Cuiabá para fazer faculdade. Meu sonho era ser engenheiro civil. Só que eu prestei o vestibular e não passei naquele primeiro ano. E eu, trabalhando na Coab, eu fui transferido de Rondonópolis para cá. E dando aula de inglês também, na rede pública.
Legal. Trabalhava durante o dia e dava aula de inglês à noite, que eu fiz um curso de inglês também, paralelamente a isso e tal. E daí surgiu uma vaga de emprego na Xerox do Brasil na época. Eu pedi conta da Coab, fui lá, passei nos testes todos na Xerox, pedi conta e tal. Faltando uma semana para começar a trabalhar na Xerox, houve uma determinação mundial e eles cancelaram todas as contratações. Pelo contrário, demitiram, na época, mais de 15 mil funcionários do mundo todo. E eu fiquei ali a ver navios, estava em casa e tal. Eu tinha um cunhado meu, já era casado nessa época, tinha casado aqui em Rondonópolis, aqui em Cuiabá mesmo. Ele falou, eu ia falar que está precisando de um contato publicitário. Eu falei, mas o que é isso, pô? Vendedor de propaganda na TV Brasil Oeste, no programa do Luiz Carlos Araújo. Foi o primeiro programa de vendas de Mato Grosso. De Mato Grosso. O cara era bom, hein? E ele era bom. Luiz Carlos Araújo. E eu fui lá para falar com esse Luiz Carlos, só que eu encontrei lá o Edmo. Não sei se você conhece o Edmo. O Edmo, muito louco, falou, o que você ia fazer? Então, eu falei, quero falar com o Luiz Carlos, ele está precisando de vendedor aí, de contato publicitário. Ele falou, você vai falar com o Luiz Carlos? O quê? Mais uma sacanagem de televisão, né? Porque o Luiz Carlos era terceirizado da TV também. O Edmo já deu a primeira rasteira já. Pô, assim você pode vender a TV inteira, para que você vai vender só o programa dele? Vem aqui, eu vou te ensinar, você vai ser vendedor e tal. E ali eu comecei a conhecer o universo da TV. Assim, era uma turma que só existiam duas emissoras, só a Centro-América e a Brasil Oeste. E eram poucos os anunciantes. Os principais anunciantes estavam nas mãos de agências. E as agências estavam na mão daquele pessoal que estava ali há mais de 10 anos. O Hamilton, que é o gerente comercial da Gazeta hoje, né? E tantos outros macacos velhos da época. Então, os melhores clientes estavam na mão deles. Aí o Luiz Carlos saiu e o Sérgio Ricardo entrou lá com um programa chamado Mercado Aberto. Eu falei, cara, o único jeito para eu me segurar aqui, eu vou ter que vender esse programa do Sérgio. Mas eu vendi tão bem o programa dele na época que eu cheguei a ser campeão de venda geral da TV. Caramba! Vendendo contratinho. Quando os caras fechavam 10 contratos, eu fechava 200 no mês. Mas só que o meu era pequenininho. Deles, não, mas a hora que você soma a carteira... Daí o Sérgio falou, não, cara, e eu a pé, né? Não tinha carro, andava de ônibus. Eu me lembro que na época, quando eu comecei, eu peguei a Avenida do CPA da altura da TV Brasil Oeste ali e desci a prainha, peguei a 15 de novembro, peguei a FEB, Júlio Campos e fui parar lá no Trevo do Lagarto, visitando empresa por empresa. Demorei 6 meses. Você traçou uma linha e falou, eu vou aqui. Pé, e não vou sair daqui. Você sabe que eu falo isso até hoje, quando tenho equipe. Cria uma estratégia. Foco numa região. Não adianta você ficar pulando de galho em galho. Não adianta. Olha aí, gente. Comprovação do que eu sempre falo. Então, fiz isso e rendeu. Né? Deu resultados. O Sérgio me chamou, me deu uma gralha preta, que ele conta isso para todo mundo, uma gralha Elefantré 27.5. Falou, rapaz, olha aí, ó. Aí me tirou da televisão, eu fui trabalhar exclusivamente para ele, montamos uma equipe na época de vendas. Aí, daqui a pouco, o programa do Sérgio já faturava mais do que a TV inteira. Daí nós arrendamos um horário na TV, na outra emissora, que era a TV Rondon na época, que era também do mesmo grupo, do Grupo Futurista. Ficamos uns 3 meses comprando um horário de 2 horas. Passando 3 meses, o Sérgio falou, cara, vamos arrendar essa TV toda. Eu me lembro que a gente pagava R$8.000 na época. Daí já era real, já. Isso foi em 88, 89. Não era real na época ainda. Não era. Mas era como se fosse mais ou menos isso. E aí, para pegar a TV inteira, tinha que multiplicar isso por 5, era 40 mil. Aí o Sérgio falou assim, ó, vamos passar fome aí uns 3 meses e vamos arrendar essa TV inteira. Vamos passar fome, mas depois a gente... Vai dar certo. A gente vai pegar de volta. E topei, arrendamos a TV. Em 2000... desculpa, isso não foi em 99, foi isso mesmo, já era real sim, o real foi em 94, isso foi em 98, 99.
Quem conhece Era bem 8 Cuiabá, mil. aí, ó, tá viajando na história, né? Era R$ 8.000, só pelo horário era 40 a TV toda. Daí, e a TV na época só tinha 500 gramas, porque tem o transmissor. O transmissor era de 2 quilos, só que só funcionava 500 gramas de potência. Quer dizer, Era gente, o alcance era mínimo, né? mínimo. Né? E assim mesmo a gente tal. Em 2000, o Sérgio se elegeu vereador. Primeira eleição dele. Né? Em 2001, eu criei o Ponto de Vista. Por quê? Porque me avisaram o seguinte: eu preciso de 2 programas, Sérgio. Eu preciso de um programa para chamar a atenção da classe política e eu preciso de um outro programa depois para chamar a atenção do setor privado. E aí traçou as estratégias e foram. E a minha vinda para o lado de cá, né, das câmeras, né, saí de trás e passei para frente das câmeras, foi meio que acidental. Eu vendi, no final de ano, era dia 22, dia 23, eu vendi uma publicidade para uma empresa que estava inaugurando, chamava-se Pisorâmica, na Carlinhos de Campos. Getúlio. Gordinho. Então, quando inaugurou, o Sérgio não estava aí, os irmãos dele, que era o Márcio, na época fazia vídeo, o Gisele, tinha o Ronaldo, falecido Ronaldo também, que também fazia vídeo, nenhum deles estavam por aí. E era só eles que tocavam a TV, a gente. E precisava, porque eu vendia publicidade, precisava colocar no ar. O JB já trabalhava com o Sérgio desde aquela época. Daí o Getúlio falou assim: cara, vamos gravar. Não é ao vivo? Se não ficar bom, grava de novo. A gente não coloca. A gente contrata alguém. Então tá bom, Getúlio. Você quer ser louco, vamos ser louco. Pela primeira vez na vida eu peguei no microfone. E foi. Gravamos a inauguração e tal. O JB editou, fez um milagre lá. Bom editor como ninguém, né? JB. E não é que deu certo. Aí o cara fechou um contrato de 1 ano, mas com exclusividade, porque só tinha eu e ele que tínhamos que gravar. E aí foi. E aí começou tudo. Em 2001, eu inaugurei no dia 12 de março de 2001, fizemos 23 anos agora, no último dia 12, o Ponto de Vista. Caramba, 23 anos. Olha quanta história, gente. E é legal, e eu acabei percebendo que a comunicação, a área comercial e a política sempre andaram lado a lado com você. Nunca, né? Não tem como falar assim, não, a partir do momento X você fez isso. Não. Desde lá de trás, desde Rondonópolis, você já vem atuando aí nas 3 áreas. Né? Uma grande inspiração para mim lá em Rondonópolis, porque eu atuei muito na política lá, né? Eu fui da JMDB na época, presidente, né, da JMDB. Eu fui presidente da UMES, que é a União Municipal de Estudantes Secundaristas, fui líder estudantil, fui presidente da AME, que é a Associação Mato Grossense de Estudantes também, e tal. Da AME. Isso. Então, essa vida política também me deu... E eu, nessa lida política, né, e até mesmo sindical, eu conheci o Clóvis Roberto Balsalobre de Queiroz. Clóvis Roberto falecido recentemente, apresentador da Gazeta, da Record. Conheci de vista. Foi deputado estadual, melhor radialista que eu já tive a oportunidade de conhecer. E eu me lembro que nas horas vagas eu ia lá para a rádio só para sentar do lado do cineasta e ficar assistindo o programa lá do rádio. Então, assim, eu tinha uma admiração muito grande pelo Clóvis, porque ele tinha um poder muito grande. Ele ganhou a eleição de 88 sozinho, contra o Percival, contra o governo Bezerra, contra o MDB dentro de Rondonópolis, com o Barretinho, cara. Então, não é para qualquer um isso na época. Né? E o Clóvis foi um grande responsável por isso. Então, eu tinha uma admiração muito grande por ele, mas eu nunca imaginava que um dia você fosse fazer aquilo que o Clóvis fazia tão magistralmente. Né? Gente, nós vamos fazer o seguinte, as histórias são boas, mas eu tenho que conferir o nosso primeiro bloco. Primeiro, eu quero lembrar vocês que normalmente a gente está tomando vinho. Calma que já chega um vinho aqui para nós também. Mas ele falou, não, vou começar por um café.
E o nosso café, vocês já sabem que é aquele café super especial, que é o café da Decoff. Né, olha aí a linha de produtos, né, a Decoff está lá no Shopping Estação, mas você pode pedir agora, que ainda dá tempo, pelo iFood, de segunda a sexta. Você liga e pede pelo iFood todos os produtos da Decoff. E lembrando que esses cafés não são qualquer café, gente. Todos esses cafés são cafés acima de 80 pontos. Então, são cafés realmente selecionados. Esse que a gente está tomando, se eu não me engano, Onofre, é um café, o Craft, que é o meu preferido, e ele tem 88 pontos. Então, é um café realmente que a gente toma com todo prazer e a gente indica para as pessoas... Essa pontuação vai de 0 a 100? De 0 a 100. 88? 88. Acho que eu nunca tomei um café desse. Pensa, essa pontuação. Né? Então, depois é alguma coisa especial. Não era qualquer café que eu ia te dar, né? Peraí. É isso. Então, gente, Decoff, passando lá pelo Shopping Estação, passe por lá, porque tem um leque de produtos, além dos cafés que você pode levar para casa. Tem um café especial que você pode ter aí na sua empresa, com a embalagem a maior. Tem um atendimento diferenciado para a sua empresa, para você levar esse café de qualidade, né, para o seu dia a dia. E tem também toda a linha, né, de água, leite especial, né, e todas as bebidas que tem lá na linha da Decoff, que é uma franquia japonesa, mas que é muito brasileira, que nasceu lá em Curitiba. Então, você tem toda essa variedade. Tem toda a linha de cookies e bolos também lá da Decoff. Passando no Shopping Estação, está lá no piso L2, tá bom? Em frente à NBA Store, que é a nossa parceira aqui também, e você vai encontrar a Decoff. Ou você pode pedir pelo iFood, com a maior tranquilidade, que entregam aí na sua casa. Decoff, já agende aí. E quer café de qualidade? Essa é a marca. A gente confere um bloquinho, já já eu estou de volta. O Mundo em Taças, curiosidades sobre o vinho. Você sabe em qual temperatura você deve servir o seu vinho? Pois é, preste atenção. Os tintos de 12 a 16 graus, os brancos de 4 a 12 graus, o rosé de 6 a 8 graus e o espumante de 4 a 10 graus Celsius. Essa foi mais uma curiosidade dos vinhos. Apoio ABS Mato Grosso, Associação Brasileira de Sommelier. Faça parte e conheça o universo dos vinhos. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723.
Online Sistema de Segurança. Portaria Remota, um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria Remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora, 4002-6767. O Filippo proporciona para seus clientes uma experiência em massas e parmegianas que só um autêntico fast food italiano pode oferecer. Você pode ir até a loja e pedir no balcão. E via iFood, de onde você estiver. O Filippo também leva a experiência do fast food italiano para onde você desejar, através do Filippo em Casa, onde nosso restaurante vai até seu evento para deixá-lo ainda mais gostoso. Conheça e peça. Estamos de volta, gente. E hoje eu tenho um convidado super especial aqui, colega, jornalista Onofre Júnior. E a gente está conhecendo um pouquinho mais dessa realidade da nossa profissão. E, ao mesmo tempo, ele que está no dia a dia aí, levando muita informação, nada melhor do que a gente conversar e entender e conhecer essa rotina. Porque, às vezes, a gente fica tão habituado com uma pessoa no ar, gente, que a gente acha que aquela pessoa é só aquilo ou imagina mil coisas e não sabe o que tem por trás desse comunicador. Eu gosto sempre aqui no programa, Onofre, da gente levantar e as pessoas terem oportunidade de conhecer um pouco mais os meus convidados. Você é casado, pai. Casado, pai de 4 filhos. 4 filhos. Oi. O microfone dele? Só um minutinho, então, já vão resolver aqui o problema do microfone do Onofre. Gente, eu vou servir daqui um pouquinho para o Onofre um vinho maravilhoso aqui, que é um vinho verde, e que gera muita polêmica. Ok, Onofre? Eu acho que agora sim, né? E aí, Lucas? Né, Onofre, estava falando aqui o vinho que eu vou te servir. Ele está trincando de gelado aqui. A gente estava dando um tempinho. Vou te servir um vinho verde, depois daquele cafezinho gostoso. Legal. E hoje eu vou servir esse vinho, gente, e é uma curiosidade que muita gente tem sobre a questão do vinho verde. O que é o vinho verde? Né? Ele é verde? Qual é a cor do vinho verde? Gente, para começar, o vinho verde ele pode ser tanto branco, como esse que a gente tem aqui, como um rosé, como um tinto ou até um vinho espumante. Então, por que ele leva o nome de vinho verde, Jane, se a cor dele não é verde? Porque ele é produzido numa região que é uma DOC, que é uma determinação de origem controlada, lá de Portugal, que já tem mais de 100 anos, em média aí de 110 anos, e é uma região chamada Vinhos Verde. Entendeu? Então, por isso que é essa denominação. E lá se produz, sim, né, todos os vinhos, o branco, o rosé, o tinto e o vinho espumante, que leva, né, como é uma DOC, leva o nome vinho verde. Mas isso não significa que ele vá ser da cor verde, pode ser de qualquer cor. E também não significa que a uva tenha sido verde. Colhida verde, não, também não. Também nada a ver. Não tem nada a ver. A região produz uvas, né, com uma acidez assim, um tanto quanto mais elevada, mas não significa que essa uva seja colhida verde para fazer essa produção. Então, tem também, dentro de todos esses vinhos, os doces, como as pessoas gostam, né, de falar, os suaves, né, que são os mais doces, e tem os secos também, mas que leva essa determinação. E é uma região de Portugal, o noroeste de Portugal, entre o Rio Douro e o Rio Minho. Então, é uma região que recebe toda a influência também do oceano e que tem uma influência aí de temperatura, principalmente as temperaturas mais amenas à noite. Então, é que faz esse diferencial. E esse rótulo aqui, gente, que é o Bons Ventos, só que é um vinho verde, né, um vinho branco aqui, tá? Português, e que ele é muito legal porque ele tem esse lacre aqui, que eu gosto sempre de estar falando para vocês, que muita gente se sente inseguro também, Onofre. Ah, mas não é de rolha, então o vinho não é bom. Não, gente, o vinho é ótimo, e essa tampinha que a gente chama de screw cap, que foi, né, que hoje é uma tendência, começou há poucos anos, e que hoje a gente sabe que te dá toda a garantia e te dá facilidade, inclusive, na hora de abrir esse rótulo, que você só pega, abraça ela aqui e gira, ó, inteira. Quando não tem anel é mais fácil, porque aí não machuca o dedo, Quer né? que eu abra para você? Por favor. Bom, agora
Agora eu vou ter que abrir, né, gente? Pronto. Começou, tem que terminar. Ó, você abre, gente, você abraça ela toda e gira e você consegue abrir com essa facilidade. E sobrou o vinho, né? Você fecha também. E lacra facilidade. também de boa. De boa, não tem problema nenhum. Isso não faz com que o vinho perca qualidade ou que seja de qualidade inferior. Nada, Onofre. Legal. Realmente. E esse aqui, gente, ele é maravilhoso. É um vinho que eu recomendo, que é lá do nosso parceiro, lá do Empório Brissac, que também tem uma variedade grande em vinhos. Então, você pode passar por lá e levar para casa. Eu até... Deixa eu pôr meu anel aqui de volta. Vou servir para você e você é que vai me falar o que é que você vai achar desse vinho aqui, Onofre. Vamos fazer o teste. Ele tem que ser servido bem gelado, gente. Ele é um vinho bem refrescante, com uma acidez um pouquinho maior, tá? E que eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí na sua casa. Então, você pode estar procurando ele com certeza. Vou esperar ele abrir um pouquinho. Quando você serve um vinho que, de repente, você acha que ele está muito gelado, mas, ó, sente os aromas, Onofre. Verdade. Bom demais, né? Muito bom. Daqui um pouquinho a gente fala mais sobre esse vinho. E aí a gente vai continuar nosso bate-papo exatamente, né, desse ponto de partida. Como a vida da gente vai mudando, a gente pode ter a opção de mudar também. Começamos com café e agora a gente vai para um vinho. E é assim que a vida vai, né? Esse clima está gostoso. Pois é. Noite está propícia. Né? Quero ver, daqui a pouquinho eu tenho que fazer o programa, viu? Pois é. Daqui a pouco tem o programa ao vivo. Você já vai... Já estou quase na reta final, né? Fechando a noite. Eu não, ainda estou começando praticamente. Gente, acesse o Instagram do Onofre também para vocês acompanharem o trabalho dele, que ele está no ar todos os dias lá na... Como que é o nome lá? TV... Desculpa, Onofre. Cidade Verde. Das 22 até as 23 horas. 23 e 20, 22 e 20. 22 e 10. Hoje ele vai chegar um pouquinho atrasado Tem lá, dia que gente. atrasa um pouquinho. Então, vocês podem acompanhar, tá? E esse vinho, daqui uns minutinhos, ele vai estar perfeito. Ele está um pouquinho mais gelado do que ele deveria, mas ele vai ficar maravilhoso e ele é refrescante, super gostoso e que eu recomendo para vocês, tá Qual bom? que é a temperatura certa de um... Vinho branco, de 8 até 12, 13 graus, depende do vinho. O vinho tinto branco... o tinto já é um pouco Já mais sobe alto. um pouquinho sobe mais. Um pouco. Aí você começa lá de 18, 12, 13, até 17, Até 18. às vezes até 18, mas assim, são muito específicos, mas a média de 13 a 16, 17. Então, essa é a média do, né, que fica. E aí você vai, inclusive, os espumantes que você serve ele mais gelado. Esse aqui já está numa temperatura que nós devíamos estar servindo um espumante. Entendeu? 4, 5, entendeu? Ele bem gelado, porque, aliás, gente, tem espumantes maravilhosos da região de vinho verde, entendeu? Que você vai encontrar e que ele é incrível, eles são realmente maravilhosos. Então, já fica a dica aí quando você chegar aí na prateleira. Muito bom, muito né? bom. Recomendo. Bom? Gostou? Muito bom, muito bom. Onofre, vamos voltar para a vida do Onofre Júnior. Aí foi para a TV, foi para frente da tela e de lá nunca mais saiu ou chegou a ficar fora depois? Graças a Deus, desde 2001 até hoje, nem um dia fora do ar, não ser uns dias de folga. Né? Mas nem um dia de folga, assim, nem um dia fora do ar, a gente, graças a Deus, consegue se manter no ar. E em 2004 nós começamos um outro trabalho que foi o Cidadão Consumidor, que é aquele programa de defesa do consumidor, que era uma dor muito pujante na época em que nós começamos. Era um tema que havia ali uma necessidade muito grande de discutir mais a respeito desses direitos, difundir mais esses direitos dos consumidores, conscientizarmos também o empresário, o empreendedor da necessidade de entender, de que ele entendesse que o código não era o adversário dele, que o código era uma bússola que nortearia, que deveria nortear os negócios dele, que quanto mais ele seguisse o código, quanto mais ele respeitasse o seu cliente, o seu consumidor, melhor isso seria para os seus negócios.
E foi de onde que teve esse despertar, Onofre? Do seu dia a dia ou era um assunto, uma pauta que estava muito em evidência? Era uma pauta em muita evidência, né? O Sérgio Ricardo tinha um programa dele que era o repórter da cidade, né? Dentro da programação. Foi o programa que o promoveu, né? Ali nós vimos muita luta dele, muitas bandeiras de luta contra, na época, a rede Semática, quando ainda nem era privatizada, depois que privatizou, que virou o Grupo Rede, a questão da água, a questão de planos de saúde, eram demandas muito latentes do programa dele. E em 2001, né, ele se elegeu em 2000, em 2001, ele deixou de fazer o programa lá. E aí, em 2004, eu apresentei um projeto, né, para a direção da TV Rondon, e eles aprovaram esse projeto, que foi o Cidadão Consumidor. Em 2005, o Grupo Roberto Dorner, primeiramente arrendou, depois comprou a TV Rondon. Foi onde nós nos conhecemos e trabalhamos juntos pela primeira vez na TV Rondon, né, Jane? Foi. Foi em 2006, 2007 que você estava lá? Não, eu cheguei depois. Eu cheguei no grupo Júlio Campos só em 2015, Onofre. Não, mas e na TV Rondon? Você Na não TV, trabalhou? não cheguei a trabalhar na época TV do Rondon. Roberto Dorner, não chegou? Eu estava em foi Sinop na nessa TVO, época. É verdade. Na TV eu estava em Sinop e você estava aqui. É. Eu estava no grupo Roberto Dorner. Mas só que lá em Sinop. Só que lá em Sinop. Legal. E aí, o Cidadão Consumidor, um programa com apelo muito grande, né? Nós ajudamos muita gente, resolvemos na época mais de 40 mil casos de consumo de forma direta. E a gente tinha isso muito bem organizado, muito bem catalogado, muito bem estruturado. Teve alguns casos, inclusive, em que eu cheguei a apanhar mesmo, literalmente. Uma vez um camarada me prendeu dentro da loja dele, eu levei uma saraivada e o cinegrafista ficou pro lado de fora, eles baixaram a porta, o cinegrafista ficou para fora E você para dentro? e levando pancada. Sério, Onofre? Lá em Várzea Grande. Mas houveram momentos bons também. Eu me lembro que em 2006, 2007, nós conseguimos fazer uma concessionária aqui, desfazer um negócio, devolver um cheque de R$50 mil para um consumidor. Caramba! De um carro zero que ele havia compra na época. E o carro deu problema e eles acabaram resolvendo desfazer o negócio, devolver o cheque na hora, né, no meu programa ao vivo, inclusive. Você acha que tinha menos respeito com o consumidor na época? Esse despertar foi uma fase que realmente... Cultura. Eu acho que era uma questão de cultura. Nosso país, ele foi concebido, essa relação de consumo, ela foi concebida de uma forma diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Né? Lá nos Estados Unidos, o rei é o cliente e o vendedor era o servo, vamos dizer assim. Aqui é o contrário. Aqui, a relação de compra e venda, aqui foi o contrário. O rei era o fornecedor, era o dono do negócio. Os senhores de engenho, né? Se você olhar na história, desde a época da escravidão, quando foi abolida a escravidão, começou realmente a questão do consumo. O camarada senhor de engenho, o coronel, ele tinha lá um mercadinho dentro da fazenda dele, ele vendia para os clientes dele. Então, o rei era o dono do negócio. Então, isso veio culturalmente se manteve, ser impregnado, né, na cabeça. Então, as pessoas achavam assim, eles é que precisam de mim, eles é que têm que vir atrás comprar de mim. Ele se sentia o rei. Se não comprar de mim, vai comprar de quem? Ele que sentia o rei. Então, isso foi uma questão cultural que sofreu um avanço muito grande agora com o advento, principalmente, da internet. E hoje, a gente percebe que o empresário já percebeu e está começando a entender que o rei não é ele. Né? Tá caindo na real, o rei é o cliente. Ele tem que ser tratado como rei.
É aquilo É que o a gente consumidor. prega, eu acho que já desde sempre. O cliente tem razão, por isso que eu comentei com você antes. É muito difícil quando você está em um lugar que você não consegue cumprir com aquilo que você acorda com o seu cliente. Só que isso era da boca para fora. Falava-se isso, mas não se praticava isso até há pouco tempo atrás. Então, quando criou-se o Código de Defesa do Consumidor, que também foi um grande avanço, houve uma resistência muito grande por causa dessa questão cultural do nosso país. Então, eu não digo que seja culpa, né, disso, daquilo. Eu acho que é um reflexo mesmo da questão cultural e que, com o progresso, com o avanço tecnológico, obrigou as empresas a entenderem que eles não são mais os reis, que o rei é o que mantém o negócio dele em pé, que é o seu cliente, que precisa de respeito, que precisa de um bom pós-vendas, que precisa ser muito bem informado. Ainda existem, né, ainda os maus empresários, mas isso já passou a ser uma pequena fatia. Né? Antigamente era uma fatia maior. Né? E aí foi que surgiu o programa por essa necessidade, então. E aí, quando foi no ano de 2022, meados de 2022, logo depois da pandemia, quando a pandemia estava terminando, a gente se tocou, falou assim, rapaz, nós precisamos dar uma reformulada. Porque antes era o Cidadão Consumidor de segunda a sexta, só consumo, todo dia, segunda a sexta. E no domingo, Ponto de Vista, que era o programa de entrevista político. Eu falei, bom, ponto de vista nós vamos manter, mas nós precisamos encontrar outras dores da sociedade. E nós temos uma parceria com a CM Marketing, do meu amigo professor Heber Capistrano, que é o melhor profissional de planejamento e pesquisa de mercado que existe em Mato Grosso. Na verdade, o único que eu conheço. E ele nós fizemos um trabalho de uns 4 meses, foi feita uma pesquisa de mercado realmente, onde nós descobrimos novas dores do mercado. E aí criamos 4 novos programas, 4 novos produtos. Mantivemos o Cidadão Consumidor um dia da semana, que ainda é uma dor, não tão pujante como outrora, mas ainda é uma dor. E a gente precisa continuar lembrando, né? E tratando disso. Então, nós mantivemos o Cidadão Consumidor e criamos 4 novos programas para atender essas dores do mercado. Na segunda-feira, o programa que você já teve, inclusive comigo, que você foi lá para falar de vinho, acabou não falando de vinho coisa nenhuma, que eu mudei totalmente o roteiro. Mas depois eu voltei lá a falar de vinho. Aí depois você voltou e falou de vinho com o Alexandre, não comigo. E o mercado de negócios, né, que a gente discute tendências, mercados, inovações, tecnologias, franquias, startups. O Alexandre é craque nisso, né? Ele trabalha só com franquias e tal, mentor, palestrante, enfim. Eu tenho uma parceria com ele na segunda. Eu mandei um abraço com ele, tomei café da manhã hoje, falei que vinha aqui, ele mandou um abraço para você. Um abraço para ele também, viu? Nos recebeu muitíssimo bem. E ele falou, olha, convida ela de novo lá e pede para ela levar vinho da próxima de novo. Gostou, né? Gostou. Sempre um vinho faz bem, né? Cai bem em todos os momentos. Com certeza. Daí, na terça-feira, nós entendemos também uma outra dor, que é a questão do empreendedorismo. Criamos o Cidadão Empreendedor. E a gente fala de empreendedorismo em todas as fases, desde a importância de os pais educarem os seus filhos do ponto de vista das finanças, ensinar os filhos a ser empreendedores. Eu dou até um exemplo, né? Eu me lembro que há uns 2, 3 anos atrás, minha filha ganhou o primeiro celular. Eu até achei que era muito jovem para isso, né? Tinha uns 10 anos. Ganhou o primeiro celular, porque a mãe dela trocou dela e deu o antigo para ela. E aí ela falou, pai, me arruma um dinheiro aí, vintão, para eu comprar uma capinha para o celular. Eu falei, filho, eu poderia até te arrumar, mas você não acha que já está na hora de você mesmo ter o seu próprio dinheiro, você ir lá e comprar? Como assim, pai? Eu sou criança, não trabalho. Mas só porque você é criança, você não pode ter dinheiro? Você não pode empreender? Eu falei, qual que é o doce que você mais gosta? Ela falou, brigadeiro. Eu falei, já imaginou você fazer brigadeiro? A gente mora num prédio que tem 134 apartamentos. Você vender quantidade de criança que tem aqui. Na sua escola, você já imaginou você levar brigadeiro para sua escola? Quanto que você vai vender? Você vai ter lucro. Eu faço um negócio com você, eu compro
todo o material da primeira feitura. Sua avó, que é craque nisso, vai te ensinar a fazer, até você aprender. E você depois empreende, você vende. E aí ela vendeu esses brigadeiros durante um bom tempo, comprou a capinha do celular. Aí depois ela já passou para uma outra, começou a comprar miçangas. E hoje ela faz pulseiras, colares, acessórios e vende na escola dela, as miçangas dela. Ela vai lá na poesia, ela compra 200, 300 reais a caixa de miçanga. É fundamental isso. Tudo que você imaginar. Então, já é uma empreendedora, com 12 anos de idade, começou com 10. Então, a gente precisa aprender, porque isso era um dogma, um estigma para as nossas famílias. Eu não sei, eu sou um pouco mais velho que você, mas talvez na sua casa fosse como na minha. Na minha não podia se falar de dinheiro. Não, nós somos educados a conquistar desde cedo. Não, você quer? Então, o que você pode fazer para resolver isso, Não, né? mas na minha casa não era isso. Na minha casa era proibido falar de dinheiro. Era proibido falar assim, a gente não sabia de onde que vinha. Sério, como que comprar. Era um negócio, não. Eu não tive o menor preparo do ponto de vista de empreendedorismo, mas eu sempre fui empreendedor. Eu me lembro que quando eu tinha 8 anos, eu pedi para um outro padrinho meu, que era mestre de obras, tinha um outro que era carpinteiro. E ele era um exímio carpinteiro, ele fabricava móveis com maestria e tal. E eu pedi para ele para fazer uma caixa de engraxate para mim. Naquela época, a moda era fórmica, lembra? Aquelas fórmicas, tinha fórmica azul clarinha, amarela, vermelha, não sei o quê. Quem tinha uma cozinha, uma mesa de fórmica... Mesa de fórmica... Era... né? E era linda, né? E ele fez um engraxate de fórmica para mim. Você imaginou o que é isso? Eu imagino. Que cor que era, Nove? Você tem uma foto cada dela? Cada lado dele era uma cor. Uma cor. Todo enfeitado. Cada compartimento, cada lado dele era uma cor diferente. E onde a pessoa colocava o pé para engraxar era vermelha. Com as borrachinhas que ele colocou para segurar. Para travar o pé ali. Arrasou, hein? Cara, ele era bom. Padrinho Luiz. Aí, eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro ali. As pessoas iam na sapataria do meu pai para consertar o sapato. Você? Ele ia lá, combinava o preço com meu pai. Quando ele terminava, quando ele estava saindo, eu falei, o senhor não quer que depois engraxe o sapato? O senhor, naquela época não tinha. Hoje em dia, você vai no sapateiro, depende do que você mandar arrumar, ele já engraxa, já te entrega engraxadinho, já cobra tudo ali. Naquela época, não. Engraxar sapato era praxe, gente. E aí, se você saísse com um sapato feio, né? E aí, você não quer que engraxe? Deixa eu pegar ele já bonito. Ah, tá, quanto que é? Tanto. Então, eu já ganhava o meu primeiro trocado ali. Só que meu pai confiscava praticamente tudo. Aí eu falei, não vai dar rock ficar aqui só na sapataria, não. Comecei a sair para a rua, para praças e tal, com a caixa de engraxate e tal. E comecei ali. Depois, meus avós começaram a ver que eu era mais ou menos bom para isso, para essas coisas. Começaram a trazer as coisas do sítio, da fazenda, queijo, doce. Aí minha mãe resolveu plantar horta também, talvez um pouco influenciada por isso, me botava para vender alface, cenoura, beterraba. Viu como a escola foi boa? De casa. Se tornou o maior vendedor da TV, né? E aí, começou ali, mas sempre fui empreendedor, mesmo nunca tendo sido... Porque está na veia, né, às vezes também. Tá na tá. veia. E a gente também, gente, a nossa geração era aquela geração que queria crescer, estudar, ganhar dinheiro, ter a maior casa da rua, o melhor carro, comprar uma fazenda e assim... A gente tinha essa ambição saudável de crescer, estudar e conquistar. E tinha os valores morais. Exatamente, entendeu? Hoje então, se perdeu um tanto. A gente tinha essa vontade de quanto mais cedo eu começar a trabalhar, melhor, porque aí eu já vou começar a ganhar o meu dinheiro e eu vou sair na frente. Então, e um dos principais pontos do nosso programa é também sentir, assim, passar a verdadeira ideia, principalmente aos jovens, de que dá, apesar de todas as dificuldades no Brasil, que deveria facilitar mais a vida para o empreendedor ou para quem quer empreender, mas ainda é possível crescer,
Dá para crescer, dá para você ser honesto, dá para você ter sucesso na vida sendo empreendedor. E dá, viu, gente? Não, é só não ter preguiça e ter disciplina. Eu acho que um grande problema hoje, Onofre, eu estou muito tempo afastado de sala de aula, e você falou que você já foi professor de inglês. Eu já tive a oportunidade de dar aula também. Com 14 anos, eu dava aula para o Mobral. E depois fui professora universitária no curso de comunicação, primeira turma de jornalismo lá em Sinop. Eu tive a oportunidade de dar aula por um período também. E a sala de aula, eu não sei o que está acontecendo. E também as próprias famílias parece que não passam mais essa vontade de fazer com que a pessoa realmente busque, empreenda, crie, né, cresça. E eu quero falar com você sobre esse papel, me pedindo para chamar um intervalinho aqui, então a gente vai chamar, a gente vai para um bloco e eu volto já já. O mundo em taças, curiosidades sobre o vinho. Você sabe em qual temperatura você deve servir o seu vinho? Pois é, preste atenção. Os tintos de 12 a 16 graus, os brancos de 4 a 12 graus, o rosé de 6 a 8 graus e o espumante de 4 a 10 graus Celsius. Essa foi mais uma curiosidade dos vinhos. Apoio ABS Mato Grosso, Associação Brasileira de Sommelier. Faça parte e conheça o universo dos vinhos. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Online Sistema de Segurança, Portaria Remota, um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria Remota, contrate já para o seu prédio. Ligue agora, 4002-6767. O Filippo proporciona para seus clientes uma experiência em massas e parmegianas que só um autêntico fast food italiano pode oferecer. Você pode ir até a loja e pedir no balcão. E via iFood, de onde você estiver. O Filippo também leva a experiência do fast food italiano para onde você desejar, através do Filippo em Casa, onde nosso restaurante vai até seu evento
para deixá-lo ainda mais gostoso. Conheça e peça. Já estamos de volta, gente. Eu quero dar um recadinho para vocês que se você tiver com fome agora, tá com fome? Pois é. Você pode ligar agora, pedir pelo iFood um prato do Filippo, fast food italiano, porque funciona, né, até as 22h30, pode ligar lá e pedir um prato do Filippo, das 10 da manhã às 10 da noite, então você pode aproveitar e pedir essa delícia, tá bom? Gente, o Filippo tá lá na Galeria Açaí da Fernando Correia, ali no Jardim das Américas, então bateu fome, só pedir um Filippo rapidinho, chega aí na sua casa. Eu gosto sempre de lembrar vocês, porque às vezes a gente esquece de almoçar, né, Onofre? Quando dá 2, 3 horas da tarde, fala assim, e agora, vamos almoçar onde? Lá no Filippo você pode ir todos os dias, porque a cozinha funciona das 10 da manhã até as 22 horas. Ah, é? Todos os pratos do cardápio, você chega lá e você pode ser servido na hora que você chegar. Então, olha a tranquilidade. Que maravilha. Galeria climatizada, super gostoso, confortável. Você chega lá, tem o chopinho para quem gosta do chopinho, quer fazer um rap também, e tem os dias que tem preços especiais. Tem aquela água, aquele suco, aquele, né, o refrigerante que você gosta e todos os pratos. Você pode pedir pelo iFood ou pedir no balcão lá do Filippo Fast Food Italiano. E tem mais. Eu conheço e recomendo, hein? É bom, né? Moro pertinho. Aí, ó, né? E se você quiser ter o Filippo na sua casa, você pode entrar em contato, porque tem o Filippo em casa. Você organiza a sua festa na sua casa e o Filippo leva toda a equipe deles para atender você na sua casa. Então, você só leva os convidados e deixa tudo por conta do Filippo. Tranquilidade, né? E aí já tem a recomendação do Onofre, né? Que é muito bom. Então, e aí você aproveita, já que é massa, É, tem que levar vinho. tem que levar vinho. Já fala com a Jane aí, vai Pronto. lá no parceiro do vinho, que é Resolve o problema. Aí eu indico para vocês, ó. Tem o Empório Brissac, que hoje está servindo a gente aqui. Tem o Imperial Vinhos, que está lá no Recanto dos Pássaros, de repente está mais perto de vocês. E lá também tem todos os vinhos que você queira. Lá também tem, gente, toda a parte de destilados e bebidas finas. Você que gosta de um bom uísque, Onofre, lá você vai... Nossa! E tem toda a parte de cutelaria, né? Tem facas, tem adagas, tem uma variedade, tem toda a linha de acessórios também, né, para o seu bar e para a sua casa. Então, é uma loja incrível e tem a Wine Dispenser. Lá na Imperial Vinho e Forja, lá no Jardim Imperial, o Wine Dispenser sempre tem 5 rótulos para você chegar lá e degustar. Às vezes você tem uma dúvida na hora de escolher um vinho, não tem problema. Vai lá na Imperial Vinho e Forja, que lá você vai poder degustar os 5 rótulos que estiverem lá na Wine Dispenser, já na temperatura correta, para você saborear. E aí você escolhe o que levar para casa. Precisou levar também uma garrafa geladinha? Passe por lá, gente, que lá sempre tem vários rótulos geladinhos para você levar. Está indo para uma festa, está indo para uma reunião, está indo lá no programa do Onofre, né, que é das 22 até as 23 e alguma coisa, passa lá no Imperial Vinho e Forja, porque fica aberta até às 20 horas. Abre às 11 da manhã e fecha só às 20 horas. Então, está indo no jantar, já passa por lá e já leva gelado. O presente, né? O também. Presente, né? Seja gentil, educado, elegante, né? Com certeza. E aí, ou está indo para casa do trabalho, passa lá, já leva aquele vinho para o maridão, para a esposa, para a namorada, para o namorado, para os amigos. Gelado, prontinho. E se tiver dúvida na hora de escolher, comece pela Wine Dispense. Saboreie lá a partir de 50 ml, né? Você pode saborear todos os rótulos. Eu confesso, gente, quando eu vou lá, eu já quero provar todos que estão lá. Entendeu? Porque aí a gente tira a dúvida. Não, gostei desse mais, gostei desse menos. Esse aqui, por exemplo, é um rótulo meio seco. Então, que é uma conversa para um outro dia também, porque é uma questão de legislação. Em alguns países ele vai ser seco. Né? Para a nossa legislação brasileira, ele é um meio seco. Então, você tira essas dúvidas também. Mas um meio seco, aí você já fica imaginando que vai estar super doce na taça. E não está, né, Onofre? Não. Então, tem essas diferenças que você pode estar resolvendo lá em Imperial Vinho e Forja. Você pode pedir, vocês estão vendo as imagens aí, ó. Você pode pedir pelo iFood, você pode pedir pelo WhatsApp. E esse WhatsApp mesmo, gente, 3365-3449. É o WhatsApp da Imperial Vinho e Forja. Voltando, Onofre, a gente estava falando que você
empreende desde muito novo, estimulou sua filha a empreender e tem no programa esse foco Exato. de lembrar as pessoas que podem sim empreender. Hoje, inclusive, daqui a pouco, a partir das 10 da noite, nós vamos ter um novo sorteio. Nós temos um sorteio, nós estamos num projeto. Gente, ele está falando isso porque a gente está aqui no ar, já são 22 horas, tá? Então, depois vocês correm lá para o programa do Onofre, que nós gravamos, né, hoje, dia 2, à tarde, para o Onofre poder fazer ao vivo Daqui a dele 15 lá. minutos, daqui a 15 minutos, ele está lá. vamos estar por lá. Então, nós estamos com um projeto de empreendedorismo familiar, gente, onde nós estamos sorteando um carrinho que foi fabricado especialmente para essa promoção, para esse projeto lá pela Panam. Eu posso falar, né? Pode, claro. A refrigeração Panam, que é a nossa parceira, dentro desse projeto de empreendedorismo familiar, ela fabricou um carrinho que é um espetinho, que é um carrinho de espetinho. Eu vi, Mas gente, é lindo. completo, lindo, uma Kombi Food, uma Kombi estilizada. E nós estaremos dando o direito para uma família explorar esse carrinho durante o período em um lugar de grande aglomeração, parceiro nosso. Essa família vai ter todo o acompanhamento de nossas equipes, dos nossos parceiros. A FEComércio, através do SEBRAE, do SENAC, vão estar também acompanhando essa família para fazer o negócio dar certo. Hoje, inclusive, nós temos sorteio daqui a pouco, porque nós fizemos um sorteio e, na época em que eles se inscreveram, né, o Joel, eles realmente estavam precisando, mas agora eles já Evoluíram. Eles conseguiram um outro negócio, eles estão agora com uma banca lá no Shopping Popular e não precisam mais. Então, ele abriu mão e a gente vai fazer um novo sorteio para alguém que esteja realmente legal! precisando. Parabéns, Joel. Olha É o isso grau aí. de consciência ó. dele. Exato. Né? Recebeu o apoio, agora quer apoiar uma outra pessoa. Né, pra você ver. E a ideia é justamente essa. A gente quer usar esse projeto como se fosse um laboratório, né? É um laboratório, um embrião aí para a gente fazer algo muito maior, auxiliar muita gente para começar, ajudar as pessoas a começarem aí na sua jornada do empreendedorismo. E a gente vai fazer esse sorteio hoje. Então, é apenas um dos projetos que a gente tem. Na quarta-feira, a gente continua falando da defesa do consumidor, do cidadão consumidor, né? Conscientizando o empresário, informando o consumidor dos seus direitos. Na quinta-feira, a gente tem um momento para falarmos de autoconhecimento, programação neurolinguística. Né? A gente convida profissionais, psicólogos, mentores, palestrantes, nesse mundo que tem crescido muito, né? O mundo da mentoria, essa programação neurolinguística. E Cuiabá não é diferente, tem crescido aqui, tem pessoas cada incríveis, vez mais profissionais incríveis aqui, a gente recebe lá no nosso programa, porque nós percebemos que também é uma dor e que isso vale tanto para o consumidor quanto para o empresário, para o empreendedor, para quem não é empreendedor, para quem é funcionário de carreira, que você não vai atingir um momento, um ápice na sua vida, não vai conseguir fazer muita coisa se você não for feliz. Você só será feliz se você se autoconhecer cada vez mais. Então, essa jornada precisa ser enfrentada. Não dá mais para a gente ficar jogando a responsabilidade ou a culpa de tudo que acontece na nossa vida, no mundo, nas pessoas. A gente tem que assumir a própria responsabilidade, a autorresponsabilidade. A gente precisa entender que nós somos vítimas de uma série de questões, de crenças limitantes que foram colocadas ao longo das nossas vidas, desde quando nós nascemos. Então, a gente é um produto do meio, a gente não é perfeito, a gente tem as nossas dores e a gente precisa curá-las. Para isso, a gente tem que se conhecer. A gente viver melhor, né? E a gente tem que se propor a isso. É verdade. Então, a primeira coisa que eu falo, quer ser feliz? Se conheça. Tá? Porque você só vai ter condição de amar, e só é feliz quem ama, e você só vai ter condição de amar se você se conhecer. Se você não amar você mesmo, você não consegue amar mais ninguém. Não tem. Não tem como você dar aquilo que você não... Não tem. Não tem. E aquilo que você não sente por você mesmo. Exatamente. Né? Então, é uma jornada, ela é dura, mas ela precisa ser feita. E agora é o momento. Agora é o momento. E começa tudo quando você chega à conclusão de assim, olha, esse café é maravilhoso, a marca dele é espetacular, 88 é o ponto dele. Mas se você não está fazendo ele corretamente, não tem o know-how,
para colocar os ingredientes certos, para pegar ele na temperatura correta da água. Se você faz na água quente, ali na infusão, se você não souber fazer, não tiver o know-how, você pode ter todos os bons produtos. Se você não souber fazer, não vai ficar bom. E se não está ficando bom, não adianta você ficar culpando o café. Pelo contrário, o café é maravilhoso. Né? É a maneira que você está processando isso. Isso é autorresponsabilidade. Para de jogar a culpa no mundo, para de pensar aquela síndrome lá de Gabriela, né? Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Para, se a receita não está dando certo, se o bolo da sua vida não está crescendo, se ele não está gostoso, se o fermento não está funcionando, se ele está ficando murcho, muda. Não dá para você querer resultados diferentes fazendo tudo igual a vida inteira. Eu ouvi hoje alguém comentando que é a síndrome do coitadismo. Eu achei interessante, né? Vitimismo, não, mas eu achei interessante. Isso é síndrome do coitadismo. Eu falei, hã? Falei, tudo é coitado. Ou coitado, ele não teve oportunidade. Ou coitado, ninguém fez isso por ele. Ou ninguém... Gente, vai em busca. É coitado até não atingir a maioridade, não atingir a emancipação. É vítima, é coitado. A partir do momento que você já é de maior, já tem consciência, aí você deixa de ser vítima e passa a ser responsável por tudo. Por tudo que acontece. Tá? Então, quanto mais cedo, por isso que eu acho importante a função da família, Onofre, a gente instruir, quanto mais novos os nossos filhos, sobrinhos, alunos, né, pessoas que a gente conhece, né? Estimular, mostrar que o caminho pode ser diferente, que você não precisa esperar maior idade, ou você não precisa esperar que o outro faça por você, que a pessoa comece a buscar aquilo, né? Tenta toda a experiência. Mas o que quer dizer que a filha do Onofre agora vai ser a rainha do acessório porque ela faz peça com miçanga? Não. Mas a bagagem, o aprendizado que ela está tendo agora, e quem garante que amanhã ou depois ela não pode ser a rainha da miçanga? Não é? Qual o problema? Qual o problema? Quem sabe o tamanho do sonho dela? Exatamente. Então, assim, é você começar, porque essas experiências ninguém vai tirar de você. É verdade. Só vai te enriquecer. Então, é vendendo cachorro-quente, é fazendo bolo, é fazendo miçanguinha, é brigadeiro, é ajudando alguém a pintar a parede, se você gosta, é lavando um carro, é engraxando um sapato que não se usa mais, mas que você pode... né, inovar, sendo um atendente de uma padaria, de uma loja, de um posto de gasolina, tudo não importa, é digno, gente, tudo é digno. E se você fizer com amor, fizer bem feito, você vai alcançando coisas cada vez melhores na sua vida. Você começa como atendente de um posto de gasolina, quem garante que amanhã você não vai ser o dono do posto? Né? Exatamente. Então, as pessoas têm que... Meu pai sempre falava, eu não tive uma infância difícil, graças a Deus. Eu até brinco, e algumas pessoas interpretam, quando eu faço esse comentário, eu sempre fui patrão, né? Então, eu sempre tive uma vida, graças a Deus, muito tranquila, com uma família extremamente estruturada. E meu pai sempre falava, se você não souber fazer, você não vai saber mandar. Então, mesmo, tanto de serviço de fazenda, quanto de madeireira, quanto de tudo que a gente sempre teve, ele falava, vocês têm que entender do negócio. Então, isso não significava que a gente não fosse, Onofre, para madeireira, empilhar madeira, claro, dentro do que a gente conseguia. Né? Nós éramos responsáveis pelas pilhas de balancim. Quem conhece madeira, quem conhece, né? Que é aquela madeirinha, gente, que faz cabo de vassoura e tal. Entendeu? Mas ele exigia que a gente entendesse do negócio, que a gente acompanhasse. E na fazenda, idem. Né? As meninas num setor, os meninos em outro, mas para a gente conhecer. Porque ele sempre falava, se você não entender, como é que você vai poder mandar? Exatamente. Você não tem como administrar. Isso era na linguagem dele, poder mandar. Mas como que você vai administrar uma coisa que você não conhece? Então, você tem que fazer isso. A mesma coisa na área escolar. Por exemplo, meu pai sempre falava, eu não vou lá na escola em todas as reuniões, é sua mãe que vai. Agora, se precisou de material, vai lá, faz o orçamento e me traga, com justificativa. Livros, cadernos, tudo, era com justificativa. Ele dava o dinheiro para a gente ir até o local e fazer a compra. Às vezes fala assim, mas aí era muito fácil. Não, com responsabilidade, com justificativa. Eu tinha que comprovar que aquele orçamento que eu trouxe para ele era o material que eu fui trazer. Então, era uma educação financeira que ele estava aplicando para a gente.
no dia a dia. Então, isso que eu falo, você pode fazer isso com seu filho, né? Você pode dar essa autonomia e dar essa responsabilidade no dia a dia. Vai comprar o lanche lá na escola? Dê o dinheiro e faça com que ele compre e faça essa conferência, eduque, né, o seu filho desde muito cedo. Então, tem várias formas de você estar passando essa informação, né, Onofre? Exato. Para que chegue lá na frente, os nossos filhos, os nossos jovens consigam andar com as próprias pernas. 3 minutos? Só para fechar, sexta-feira, o cidadão sustentável, que é só sustentabilidade. A nova ordem mundial, da economia mundial, é sustentabilidade, são as práticas ESG. A gente discute isso todas as sextas-feiras. Nós vivemos num estado que é a maior pujança desse país, estado eminentemente agrícola. Nós temos muita questão ambiental que está ligada ao E, né, do ecológico, do ESG, e a gente precisa entender que a cada dia que passa, os consumidores mundiais, que é uma boa parte dos produtos que nós produzimos aqui, e até mesmo os nacionais, já estão começando a exigir qual que é a origem desse produto. E é bom a gente lembrar, né, Onofre, que o nosso Estado é extremamente responsável nesse setor. Sim. A gente tem... Não, o Brasil dá um show no mundo. Exatamente. O Brasil, na verdade, dá um show no mundo de sustentabilidade. Por isso nós somos credenciados para ser o país que vai ser o país que vai sair na frente nessa questão da mudança das matrizes energéticas. Nós estamos preparados para fazer essa virada de chave no mundo e nos darmos muito bem. Onofre, eu vou te convidar para você voltar, porque o tempo foi pouco. Eu sei que você tem programa daqui um pouquinho também. Nós nem falamos do nosso principal negócio, que é a questão de conteúdo, né? Mas a gente volta a falar no meu programa, no seu programa, vai ser sempre importante. Eu quero te agradecer, né, por vir até aqui, por dividir a nossa bancada do podcast Competência, e é sempre um prazer poder falar e conhecer um pouquinho mais um colega de profissão que defende, que acredita e que faz um trabalho sério. Muito obrigada e que bom ter você aqui, viu? Obrigado, eu que agradeço, uma honra, né, estar aqui ao lado de gente competente como você e todo o seu público. Obrigada, aqui no Competência, e deixar as portas sempre abertas também lá dos nossos programas, né, para você e para você que está nos acompanhando também. Estamos sempre ao vivo, de domingo a sexta-feira, só a folga é só no sábado. O restante da semana estamos juntos lá, sempre a partir das 10 da noite, na faixa cidadã da sua TV Cidade Verde. Muito obrigado, Jane. Obrigada a você. Gente, acesse o Instagram lá do Onofre, acesse o nosso também, Jane Nézia Oficial e Onofre Júnior. Oficial. Oficial também, aqui é tudo oficial. Tudo oficial. Entendeu? E aí vocês podem acompanhar o trabalho do Onofre por lá. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Amanhã a gente tem Jane Nézia a partir das 19. Tchau, tchau. Tchau. Oferecimento Minas Farma, 8 de abril, Mária Andreasa, Fernando Correia e Carmindo de Campos. Filipe, fast food italiano, peça no balcão ou pelo iFood. Galeria Açaí, Fernando Correia, Jardim das Américas. Class Tapetes e Couro, o tapete perfeito para seu ambiente. Imperial Vinho e Forja, loja de vinhos, destilado, cutelaria, queijos artesanais. Peça pelo iFood ou pelo nosso WhatsApp. Esther Radassa Acessórios, semijoias atemporais. Seja uma franqueada, consultora ou líder. New Line Sistema de Segurança, 4002-6767. Empório Brissac, servir com cuidado e amor, do pão francês a uma refeição. Espaço Class, festas e eventos. Reserve sua data.